Meu nome é Luiz Pessoa de Araújo, é um prazer estar aqui. Eu vou apresentar meu projeto de pesquisa, que vou falar mais especificamente sobre educação infantil. Várias leis foram aprovadas e seus impactos sobre a expansão da rede, principalmente na escola de educação infantil, na pré-escola e nas creches, crianças de 0 a 5 anos, e como isso teve impacto na nota dos alunos, no aprendizado, na diminuição da desigualdade e outras características desejáveis, digamos assim. Então vai ser uma combinação de métodos e também nas aplicações concretas que nós vamos vivenciando no Brasil, tentando recuperar o tempo perdido. Na educação, principalmente, isso vai começar a melhorar depois da Constituição. Muito obrigado, vamos lá começar. Vou falar um pouco sobre a teoria do equilíbrio geral, que está presente, não todas as aplicações que nós fazemos, mas em boa parte delas. A teoria do equilíbrio geral, ela pode ser referenciada a partir do livro do Adam Smith, né, Riqueza das Nações, e foi escrito no século XVIII, né, era um filósofo, era pouco matemático, ao contrário da física, eu gosto sempre de ressaltar essa diferença. Física, mais ou menos na mesma época, teve o Newton, que já introduziu o cálculo, foi matematizado. Essa teoria do equilíbrio geral, a teoria básica, o centro, né, das teorias econômicas, matemáticas, foi desenvolvido pelo Leon Warrash, já no século XIX, que escrevia uma forma de entender isso. Você tem vários bens numa economia, você tem oferta e demanda para cada um desses bens, você tem indivíduos que têm essas demandas, que essas demandas são baseadas no desejo deles de maximizar seu bem-estar sujeito a uma restrição orçamentária, e esses indivíduos, se tiverem demandas lineares, o Leon Warrash disse que tem um número, ele demonstrou que tem um número exato, o mesmo número de equações e de incógnitas, através de certos truques muito interessantes, usando a economia. Então, tipicamente, você vai ter um equilíbrio desse sistema de equações lineares. Esse foi um passo muito importante, que você já matematizou, né, com mais de 100 anos de diferença, com relação à física, por exemplo, os métodos matemáticos em economia. Agora, as hipóteses dele de linearidade das funções de demanda foi muito forte, né? Mas é interessante ver, o economista matemático fez essa observação, de da matemática que ele precisava fazer de forma mais geral, só veio ser desenvolvida pelo teorema de ponto fixo de Brouwer, que em 1910, mais ou menos, muito posterior ao seu livro. E, baseado nisso, o Nash, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, um matemático e economista matemático, em teoria dos jogos, e, posteriormente, o Arrow e o Debreu, quase na mesma época, aplicaram a teoria do Nash, o tratamento que ele fez para a teoria do ponto fixo, para provar a existência do equilíbrio geral econômico. Foi um grande avanço, demonstrou que aquele teorema era consistente, tinha um equilíbrio. É um equilíbrio que não é óbvio à primeira vista, e não é tão fácil dizer como você chega a esse equilíbrio, mas esse equilíbrio existe num sistema que os indivíduos estão tendo demandas, gerando demandas, e os produtores gerando a oferta desses bens, na qual não existe excesso de demanda para nenhum desses bens, portanto, todo mundo está satisfeito. É um teorema de consistência. Foi demonstrado alguns teoremas de otimalidade, bem-estar econômico, com ideias do Pareto. Você tem que otimizar
com muitos indivíduos que participam nessa economia, e você tem os critérios de otimalidade de Pareto para isso. Agora, já no século XXI, começo do século XXI, fim do século XX, esse equilíbrio que dava essa otimalidade, essa perfeição assim do sistema econômico, foi questionada, foram desenvolvidos modelos, principalmente modelos que não têm todos os mercados na economia, porque você tem dificuldade de criar mercados, porque você tem a informação assimétrica, por exemplo, que é uma área belíssima de economia, que tem os indivíduos que têm a informação e outros não têm. Então você tem dificuldade de passar essa informação, os indivíduos atuam de forma estratégica para otimizar o benefício que eles podem ter dessas informações. Então você não tem todos os mercados. Isso aí também ocorre em falências, em bancarrota, a gente abre jornais, tem falência de firmas, falência de indivíduos, falência de países. Então, obviamente, não está dentro desse discurso de otimalidade que parecia que o sistema, a economia de mercado, satisfazia todos os indivíduos em todas as situações. Então, é isso que foi eu pessoalmente, tenho um artigo, por exemplo, nessa reforma, falar da reforma tributária, que ainda não foi concluída, a gente faz modelos mais sérios, a gente vê que não é surpresa que é tão difícil aprovar. Estamos há 40, 50 anos para aprovar uma reforma tributária boa, nem sequer enviada para o Congresso. Já tem algumas reformas no Congresso há bastante tempo, há 5, 10 anos, mas nunca caminham tanto, porque justamente através desses modelos a gente vê, e com dados que nós conseguimos, com os alunos, com autores, você tende a gerar informalidade, que você taxa muito mais rapidamente alguns setores do que outros. Então você gera informalidade, você gera, diminui a arrecadação que estava esperada. Outro aspecto interessante é a externalidade negativa. Tem alguns bens que não são desejáveis, também não é na teoria pura, eles não aparecem, mas você vai fazer uma reforma tributária, como a sociedade já vem fazendo, você tem que taxar mais o fumo, por exemplo, bastante, porque você quer desencorajar o consumo, a chamada externalidade negativa. O sujeito fuma, ou ele vai passar mal, é ruim para ele mesmo, mas também é ruim para os outros que vão ter que pagar a conta dos hospitais, vão aumentar a conta dos hospitais, e também o fumante passivo. É conhecido isso. Mais recentemente, eu mesmo tenho trabalhado, dei várias entrevistas sobre isso, que você tem que taxar mais os produtos que contêm açúcares, né? Porque aí entra uma coisa interessante, tanto no caso do fumo quanto do açúcar, você tem uma relação de causalidade no consumo de açúcar, que eu vou falar mais adiante, como você prova essa causalidade com o consumo de açúcar e diabetes, ou ingestão do cigarro e o câncer no pulmão. Interessante que até estatísticos famosos disputaram, né, porque ele fumava cachimbo, mas estava para ver como é que ciências sociais é muito mais complexo, né? E ele tentava mostrar que não, pode ser que o câncer eram indivíduos que eram mais propensos a fumar, também eram mais propensos a ter câncer. Então, existia um fator comum que explicava o câncer e explicava também o desejo de fumar, e não uma causalidade entre o fumo, só para ver o absurdo que é isso. Obviamente está descartado, hoje em dia está bem estabelecido, as sociedades taxam e desencorajam o consumo de cigarro, e isso daí vem melhorando as estatísticas de mortalidade com respeito a câncer no pulmão e outras doenças. Outra ideia que nós tivemos é a reforma da Previdência, que se falou da capitalização, que é uma coisa não desejável os indivíduos de baixa renda, porque eles acabam não tendo uma remuneração boa na época de aposentadoria. Nós desenvolvemos modelos de capitalização virtual, nocional, mas o nome que se usa mais, e com modelos de equilíbrio geral, e que se vê que você tem otimalidades melhores com esses tipos de capitalização não usuais. Foi até um prêmio do Tesouro Nacional essa tese que foi desenvolvida com
com capitalização nacional. Outra que nós estivemos trabalhando bastante são reformas no mercado de crédito. O mercado de crédito é muito importante porque promove a alocação de recursos de quem precisa. Uma das razões que dizem que os Estados Unidos é tão bem sucedido na inovação, porque não só eles têm a inovação, mas também eles têm forma de financiar os inovadores. Então, você ter um bom mercado de crédito, você financia, você é capaz de financiar mais inovadores, firmas em expansões, sejam de produtos tradicionais, sejam de produtos novos. A abertura econômica, por exemplo, ela promove muito fechamento de empresas em setores que vão perder mercado e outra, crescimento de economia de firmas que vão ter novos mercados. Então, você precisa fechar, ter boas leis de falência para as empresas e realocar os trabalhadores para as novas firmas que estão em expansão. No mercado você precisa fazer isso rápido, porque senão os trabalhadores vão sofrer nas firmas que estão indo à falência, não tem mais quem paga ele. E você tem que ter um bom mercado de crédito para estimular as novas empresas. Então, com isso, você ganha eficiência. Por exemplo, a teoria do equilíbrio geral já foi usado desde os seus princípios, através do Ricardo, que é o outro que eu não citei ali, mas que foi importante para dizer que o comércio exterior promove o desenvolvimento econômico. Haja vista a situação da China recente, da Índia, né? Estou falando pós 1950, 60, 70, que se integraram no mercado internacional e melhoraram muito a sua situação e diminuíram a desigualdade de renda entre esses países enormes, que estão à margem da economia moderna, diminuiu a diferença de renda entre eles e os países de renda per capita maior, europeus e americanos. Então, isso daí, a promoção do comércio internacional, outro exemplo de equilíbrio geral clássico, e que a gente precisa ter modelos para, eventualmente, ter maior integração no mercado internacional. Então, isso daí, e tem outras aplicações de equilíbrio geral. Eu tenho trabalho dizendo que a meta de inflação tem que ser, acabei de apresentar agora na Universidade de Minnesota, não podem ser tão ambiciosos, você tem uma situação de fragilidade fiscal, de eficiência fiscal. É inúmeras, é fascinante, as aplicações de equilíbrio geral, quão longe vão e quão bem elas permitem discutir melhor, não é que vão ter a solução mágica, mas discutir melhores debates da sociedade tão importantes. Isso aí, independentemente do governo, independentemente de projetos de décadas. Deixa eu falar de econometria, uma coisa que a gente tem que mencionar agora. Eu vou mencionar alguns exemplos que nós viemos trabalhando. E teve o Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que já esteve aqui várias vezes no IMA, e trabalha educação. O McFadden, outro que já esteve aqui no IMPA. E mais recentemente, em 21, nós tivemos 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, que também é envolvido nessa questão de causalidade científica. É interessante aqui, eu vou falar mais sobre educação infantil, que eu venho trabalhando bastante também. Agora, antes, deixa eu falar o que é essa correlação. Quando a gente estuda estatística alimentar, eu já ensinei muitos cursos desses na minha vida, você pode encontrar uma correlação entre 2 variáveis, né? Elas estão associadas, e uma sobe na média, a outra sobe também. Você tem uma associação entre 2 variáveis. Então, a gente quer saber se existe uma causalidade, né? Muitas vezes se confunde correlação com causalidade. Se aumentando uma variável, então você vai aumentar a outra, não significa isso. Porque pode ter uma terceira que está causando as duas, então essas duas são relacionadas. Quando você aumenta uma terceira, aí sim, cada uma delas vai aumentar. Agora, se aumentar uma, não necessariamente aumenta a outra. Isso é muito importante para intervenções econômicas, né? Intervenções sociais em geral, de saúde, é um assunto importantíssimo. A primeira grande aplicação, talvez, essa diferença de ver causalidade realmente, por exemplo,
quando você tinha surto de cólera no segunda metade do século XIX, nas grandes cidades europeias que estavam, possivelmente já tinham tido antes também, mas certamente você tinha surto de cólera ali, e alguns cientistas começaram a observar que tinha uma associação entre surto de cólera e o consumo de água potável ou não. Que muitas vezes o esgoto era despejado no rio Thames ou no rio Sena, em Paris, e os indivíduos consumiam essa água suja. E então o surto de cólera provavelmente estava associado a isso. Mas para você investir muito recursos, né, principalmente no século XIX, até hoje nós resolvemos totalmente a questão de saneamento, mas isso já é outra coisa. Resolvemos a questão de água e não tanto de tratamento de esgoto. Mas, e voltando para aquele debate que tinha no século XIX, será que valia a pena investir em saneamento, melhores condições de água potável para a população? Então, eles fizeram um chamado controle aleatório, não experimento aleatório. Você dividia aqueles 3 quilômetros em pedaços que iam receber água potável e outros que não iam receber. Então, os quarteirões ali que tinham água potável, você diminuía a incidência de cólera. E nos outros você continuava tendo. Então, você tinha uma causalidade, através desses experimentos aleatórios, de você escolhe quem vai receber o tratamento e quem não vai, e compara quem recebeu o tratamento, no caso, água potável, quem não recebeu, e você tem uma diferença de número de mortes. Então, foi um método científico que foi desenvolvido ali pelos estatísticos, e os economistas aplicaram isso, os econometristas, para muitas questões econômicas, questões sociais. Outra, o cigarro e câncer, que eu já mencionei aqui, né? Se o aumento do consumo de cigarro provoca o câncer, ou, por exemplo, o diabetes, eu já falei, muitas questões de saúde também, e questões econômicas, né? Que isso daí que os economistas, e eu estou interessado em várias aplicações dessas metodologias, né? Os economistas desenvolveram metodologias específicas, né? E eu vou passar uma aplicação que eu acho muito relevante, é a educação, que é um dos maiores problemas brasileiros, né? E nós começamos tardio o investimento em educação, só com a Constituição de 89, que foi os estados e municípios e o governo federal foram obrigados a gastar uma certa quantidade de recursos em educação. E finalmente tivemos a educação universal, né? Que, por exemplo, a Argentina teve já no fim do século XIX, com Sarmiento, o Japão também, fim do século XIX, alguns países que tinham o protestantismo, a Escócia, né? Teve aquele desenvolvimento fabuloso, porque uma parte da população já foi protestante, que tinha que ler a Bíblia, tinha que ser alfabetizada diretamente. Isso daí promoveu um desenvolvimento econômico fabuloso, né? Não é pela religião que era melhor, mas simplesmente a alfabetização. Então é uma questão interessante. Os países que foram, né? O Japão, por um motivo diferente, também no século XIX, fez a educação universal. Isso aí promove o desenvolvimento econômico, promove a diminuição da desigualdade social e outras medidas muito desejáveis. Hoje em dia a sociedade brasileira já entendeu isso, tardiamente, mas nós entendemos, e nós viemos avançando e temos muito mais que avançar nesse sentido. Então, eu só vou destacar algumas medidas, né, algumas leis, né, que são leis, né, não é de governo, é do Congresso aprovar, né, o 96, o Fundef, Fundo Estadual, os recursos podem ser distribuídos com base no número de matrículas do ensino fundamental. O fundamental passa a ser obrigatório. Depois tem o Fundeb em 2007,
que a contribuição da União com 10%, no primeiro é só dentro dos estados que faz a realocação para o número de matrículas do ensino fundamental. Agora, o Fundeb já tem recurso da União e a União você vai gastar, você vai garantir, a União, com esse recurso da União, você vai garantir que cada estado gasta um mínimo em educação por aluno. Isso é uma grande... os estados mais pobres, portanto, receberam mais recursos daí, e isso daí permitiu uma escolarização mais rápida e uma qualidade de ensino melhor. Então, o Fundeb também aumentou todas as matrículas de 4 a 17, não só de 7 a 14. Nós começamos pelo mínimo que estava errado ali, que a gente não tinha nada, de 7 a 14. Aí já passou de 4 a 17, o ensino médio, portanto, foi incluído na obrigatoriedade. Você tem outras questões também, como qualidade do ensino médio, depende também de questões de bases curriculares, etc. Tem outras questões. Eu estou preocupado aqui mais com o financiamento mesmo das matrículas, que passou a ser de 4 a 17 anos. Agora, no novo Fundeb, você passa, a contribuição da União passa para 23% e você foca a ser distribuído pelo... mais recursos para a educação infantil, então você aumentou a quantidade de recursos da União e você obrigou que uma boa parte desse fosse para a educação infantil, 50%, não me lembro mais. Eu participei das discussões do Fundeb, do novo Fundeb também, e parte dos recursos é distribuído de acordo com a evolução dos indicadores educacionais, quer dizer, só aqueles municípios que recebem. A maioria dos recursos vão para os municípios mais pobres. Esses recursos vão diretamente para os municípios pobres. Isso é uma coisa muito espetacular. A gente pensa por que a gente não fez isso antes. Então, e também você monitora alguma coisa que o Estado do Ceará já tinha feito antes, né? Dar mais recursos para quem está evoluindo mais nas mensurações educacionais. Isso cria um estímulo para os professores, para os secretários municipais, estaduais de educação, se preocupar mais com o ensino, escolher diretores, etc. Escola. Então, isso daí foi adotado para o plano federal, a experiência que foi bem sucedida no Ceará. E tinha muitas outras, eu discuti muito esses assuntos, acho que é espetacular. É uma coisa emocionante a gente falar disso, né? E os métodos matemática e economia ajudam, como eu vou em seguida falar para vocês, tá? O percentual de... Então, o que nós fizemos, nossos projetos agora, né, nessa análise, que nós vamos fazer agora, é que vem se gastando mais recursos, né? Não gastando, investindo, né? Eu acho que é mais correto falar, em educação, principalmente educação infantil. Isso aí está se traduzindo em melhora dos índices educacionais, das mensurações, quantos alunos estão aprendendo. A resposta é sim, e vem através desses métodos de causalidade aplicado a essa relação de causalidade já tinha sido obtido com experimentos aleatórios, como fizeram com saneamento. Você fez alguns experimentos universitários nos Estados Unidos, né? O Johnson fez lá para quando a situação das minorias raciais estão muito pior, estão se revoltando. Então se fez essa intervenção, se gastou dessa forma e se acompanhando ao longo da vida, tem muitas performances melhores quem recebeu o tratamento, ou seja, recebeu uma educação diferenciada na pré-escola. Então, agora, a experiência brasileira é igual de alguns outros países, que não é só experimento aleatório, é que ver se você tem mudanças de política econômica mais fortes, mais impactantes, que aplica para todo mundo, para grandes setores da população. Então,
Então não é um controle aleatório, é uma coisa que você chama quase experimentos, é quando tem uma nova intervenção política, uma nova lei que surge. Eu apliquei isso, a lei de falência, outros projetos também que nós fizemos. Mas no caso aqui de educação, que eu estou focando, você vê através desses gráficos aqui, que é com criança nascida em 2002, por exemplo, a percentual que estava em educação infantil, tinha começado em creche, era 35%, e quem tinha começado a estudar já na pré-escola era 30%, subiu a pré-escola, a creche continuou a subir, e quem começava já aos 6 anos, que o fundamental aí passou de 6 de obrigatório, 4 a 6 é pré-escola, e de 6 em diante é ensino fundamental. Quem começava já no ensino fundamental, portanto, tardiamente, caiu essa proporção de crianças, que a maioria das crianças estão começando a estudar mais precocemente. Porque essa teoria, tem uma teoria por trás disso, né, diz o seguinte, que a criança que já vem de lares mais favorecidos, elas já ouvem, já tem uma educação antes da criança entrar na escola. Então, já através dos pais, elas vão aprendendo muitas coisas, vocabulário mais ricos, os pais já leem, a criança é exposta já a alguns brinquedos criativos, etc, etc. Outra criança que vem de lares menos favorecidos não tem acesso a isso. Então, ela precisa de complementar, que tem também o carinho, o valor de um lar mesmo de renda baixa, muitas vezes tem, não sempre, ou de renda alta também, isso aí já é outra coisa, mas a criança então precisa dessa complementação de creche, complementação de ensino de pré-escola. Então isso daí a gente indica que a sociedade está investindo mais em pré-escola, em creche, em crianças de 0 a 3, que é creche, e de 4 a 6, que é pré-escola. Então, não só, não mostrei os gráficos aqui, se aumentou muito a cobertura geral de escolarização e particularmente na pré-escola. Então, o que eu estou interessado em ver o efeito da pré-escola sobre o aprendizado. Isso a gente olha aqui no gráfico A, da esquerda, é a nota do SAEB. SAEB a maioria de vocês sabe, é um sistema de avaliação das crianças, de várias fases da vida dela, de escolar, né, quando ela termina a primeira parte do ensino fundamental, né, depois a segunda parte do ensino fundamental e depois já o ensino médio. Aqui eu estou mencionando quanto elas tiveram em matemática e língua portuguesa quando elas terminam a primeira fase do ensino fundamental. Era o primário antigo, o primeiro grau. Então, em matemática, vem subindo, quer dizer, ao contrário do que se diz, subiu em matemática, subiu em língua portuguesa. O ensino médio que é mais, exceto foi no último, SAEB, que ela deu uma melhorada, mas está mais estável. Mas nas primeiras que se beneficiaram foram essas crianças mais jovens. Então, você teve uma melhora da performance e teve uma melhora melhor ainda proporcional de quem teve o acesso à pré-escola. Se ela despegou de quem não teve acesso à pré-escola. Você vê através desses dois gráficos aí. Então foram feitos métodos de causalidade, teste de causalidade, e se provou realmente que tem esse impacto que é esse impacto desejável sobre a educação, a qualidade da educação. Eu não mostrei os gráficos aqui também, a desigualdade de educação, de performance educacional diminuiu. Agora, esses impactos foram maiores quando você tinha uma educação de pré-escola de melhor qualidade. E com os novos recursos agora que nós vamos ter, o novo Fundeb, você pode esperar uma melhora de educação de forma melhor de qualidade e de forma mais ampliada. Não só você vai atingir municípios mais pobres, que ainda não são atingidos tanto,
a frequência a pré-escola é muito maior em municípios mais ricos e do que em municípios mais pobres. Você vai atingir os municípios mais pobres e a qualidade vai melhorar porque você vai ter mais recursos. Então, a qualidade depende da quantidade de recursos que o município tem. E, geralmente, municípios que têm indicadores sociais melhores têm a qualidade de educação infantil melhor, porque, obviamente, eles têm mais recursos. Agora vai ter, já teve disso com o Fundef, vai ter com o Fundeb, vai ter mais ainda com o novo Fundeb, esse acesso. Então, é uma coisa política interessante, a gente tem que continuar mensurando. A ideia, independente da questão de educação infantil, é importante, a gente tem que introduzir esse conceito de que tem que mensurar os impactos que tem políticas públicas. Né? As assembleias legislativas, as assembleias municipais, Congresso Nacional, continuamente estão gastando mais recursos, né? Investindo mais. Tem um debate, né? Os eleitores votam para quem está fazendo a melhor performance, não é isso, dos políticos. É lógico, todo mundo tem a visão de políticos tão favorável, mas no fundo é onde que se aloca os recursos. É um instrumento que a democracia tem de alocação de recursos. Então, a gente quer saber se essa alocação de recursos está tendo os impactos desejáveis, porque pior de tudo é você nem olhar, né, se está tendo os impactos desejáveis. Então, você tem que abandonar investimentos públicos onde não está havendo um impacto muito favorável e aumentar onde está tendo impacto favorável e fazer outros experimentos em outros tipos de intervenções, né? Por exemplo, se a desigualdade de renda diminuiu com salário mínimo, aumento do salário mínimo, ou com a Bolsa Família, né? O auxílio emergencial, ou Renda Brasil, enfim, no programa que for, isso aí está aumentando está diminuindo a desigualdade econômica, né? Isso que é muito grande no Brasil. Outro exemplo, mas tem muitas questões também de saúde, são metodologias, né, que os econometristas, já tem até pessoas de saúde que estão usando, né, quando eu me referi aqui ao consumo de açúcar, que está aumentando a diabetes, os médicos fizeram referência aos trabalhos econometristas, de causalidade. É muito interessante. E os econometristas beneficiam dos avanços da saúde, dos estatísticos, né? Os estatísticos que criaram essas metodologias. O Fischer foi o Neyman, que eu tive o prazer de ser aluno dele lá em Berkeley também, tem um artigo muito cedo. Então, essas metodologias que tem que ser incorporado também à economia, ciências sociais, e para a gente ter um impacto melhor também. O resumo também, que nós falamos aqui, é equilíbrio geral, né, métodos que tentam replicar o funcionamento da economia. Senão eu falo assim, como é que você vai ter uma reforma tributária? Qual o benefício? Não, quando você faz a reforma tributária, você tem uma melhor eficiência econômica. Tem vários estudos nesse sentido. Você tem a simplificação, você diminui o custo de cobrar tributos. E educação, outro exemplo, a lei de falência, por exemplo, você faz uma reforma do mercado de crédito, aí você tem mais créditos disponíveis para as empresas. Comércio exterior, abertura econômica, ou você faz ver a quantidade de informalidade que você vai gerar por uma reforma tributária, que você não quer isso, ou você vai analisar também uma meta de inflação, você não quer a meta de inflação que provoca toda hora o não cumprimento dessa meta. Outra questão monetária já é todo mundo, mas enfim, os métodos têm sido fascinantes, né, desenvolvidos pela economia, foi mais tardiamente, foram feitos, eu fiz a comparação, né, 100 anos posterior, 100 anos de diferença entre a física e a economia, e tem uma imprecisão maior, porque os fatores econômicos é diferente das ciências naturais, você tem mais um ambiente purificado, os agentes econômicos, eles atuam
estrategicamente frente a um tratamento que vai se dar a eles, é a mesma coisa como saúde também. A saúde tem essa, né, que dá um remédio. Aí você tomou mesmo o remédio ou não tomou. Aí você quer ver um efeito de um remédio na saúde. Mas e daí? Para fazer um estudo bem feito, você tem que se acompanhar. E se a pessoa já não está numa situação boa, esqueceu de tomar o remédio, então, ou então não tomou, aí diz que tomou. Então, tem uma série de intervenções que são mais complexas do que a puramente de ciência natural. Mas nem isso você vai deixar de ter, porque você precisa desenvolver medicamentos, né? Os medicamentos têm que ser aprovados, os métodos cirúrgicos, etc., têm que ser aprovados, outros tratamentos, né, de procedimentos médicos. Então é uma questão ampla, né? Não é só porque em ciências naturais as coisas são mais puras, é mais fácil de obter os resultados, que você vai deixar de se preocupar com a economia, onde o Congresso Nacional está continuamente alocando. A gente tem que fazer estudo no mundo acadêmico para corroborar ou criticar ou melhorar essa utilização dos recursos escassos. Então, eu agradeço muito a FAPERJ de ter financiado esse projeto. A gente faz da melhor forma possível. Nós somos muito gratos à população que investe em recursos de ciência e tecnologia, que é essencial. E assim, a gente espera que a utilização de recursos seja um pouco menos ruins do que eram no passado, e para isso a gente está utilizando métodos científicos, não é só de opinião, não é partidarismo político desse ali, ou ideologia, não. A gente quer concretamente ver, né? Outro exemplo interessante, né, se o chumbo na gasolina provocava malefícios médicos, né, que demorou um debate, décadas até se estabelecer. Então, nós temos que buscar esses métodos, esses modelos matemáticos, métodos estatísticos, né, com a abundância agora dos computadores, mudou muito. Você pode fazer coisas concretas, muito mais do que podia antes. Tanto do ponto de vista numérico, você estima esses modelos teóricos com muito mais facilidade ou com menos dificuldade, que são modelos difíceis muitas vezes, envolvem computações, métodos computacionais difíceis, e também a utilização de bases de dados. O Brasil tem excelente bases de dados sociais, PNAD, o judiciário, nós usamos várias bases de judiciário, a RAIS, né, série de desemprego, que o BGE tem sido fabuloso em geral. Tem outras bases que não são tão boas, de PIB, outro assunto que a gente tem que continuamente fazer crítica da academia para melhorar essa base de dados. Mas tem sido muito boa, os pesquisadores internacionais vão utilizando nossas bases de dados. Então, é um profundo agradecimento dos recursos. A FAPERJ ajudou a financiar. Muito obrigado.